Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga romana. E no vídeo de hoje eu trago a história para vocês do Glicério, que foi o antepenúltimo imperador romano e que foi indicado pelo Gudebaldo, o novo chefe do exército romano. Mais um fantoche, talvez tenha sido o último, mas vamos saber mais na frente. Mas antes de começar a contar a história do Glicério, não esqueçam de dar um tapote nesse like, compartilha com a galera que ajuda demais o canal a ficar conhecido. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago um conteúdo sobre história antiga. Tem várias civilizações do mundo antigo, lá do Oriente, as civilizações do Ocidente, tem as províncias romanas. Só dá uma olhada aí nas playlists que tem no canal, tem a nossa playlist dos vídeos especiais das metas de inscritos. Cada meta de inscrito batida que eu trago um vídeo especial para vocês. A nossa próxima meta agora é de 825 inscritos. Estamos aí batalhando para chegar nos 1000. E também tem a saga romana. Você que sempre teve curiosidade para saber a história de todos os imperadores, você encontra aqui no canal com todos os detalhes. Tem até os usurpadores, então não escapa ninguém aqui. E sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, tem muito conteúdo e nenhuma enrolação. E também me sigam no Instagram para ficar sabendo das novidades do canal. É só ir lá no @zelota, onde lá eu publico as capas dos vídeos e faço também o meu quadro Culta com o Zelota, que eu faço um resumão disso aqui e trago um conteúdo extra para vocês também. Então, recados dados, vamos lá começar com a história do Glicério. Eu já estou no 10º take desse vídeo, então vamos lá. Glicério, que governou o Império Romano de 400, imperou, tá certo, imperou? Enfim, vamos ver aí. Enfim, que governou entre 473 a 474. Ele ficou menos de um ano como imperador. Já estava comum ali nesses últimos imperadores, né? Flávio Glicério, que nasceu em 420 em algum lugar próximo a Mediolano. Você vê a precisão das informações que tinham sobre ele, né? Isso é bem justificado por conta dessa reta final do Império Romano. Os historiadores já não estavam mais sendo contratados pelo Senado, então quem fez registro da história desses últimos imperadores pegou ali o período em que eles foram imperadores, o que aconteceu um pouco antes de serem imperadores e como é que eles morreram. Mas a vida passada deles pouco se sabe, né? Mas enfim, dando sequência aqui. A respeito do passado do Glicério, o que se sabe dele foram duas coisas: que ele havia ocupado um cargo militar na Dalmácia, mas não se sabe que cargo foi esse, o que o qualificou para se tornar o Conde dos Domésticos. O que seria esse cargo, Conde dos Domésticos? Eu já mencionei esse cargo aqui algumas vezes, mas não expliquei ainda que cargo é esse. Bom, para quem não se recorda, o Constantino ele havia extinto a guarda pretoriana, que era a guarda que protegia o imperador. Então ele extinguiu, mas aí foi recriada a guarda, mas com esse novo nome aí, né, que seria essa guarda pessoal do imperador, né, que seriam os domésticos, os guarda-costas do imperador. Só mudava o nome, na verdade. Então ele trabalhou como comandante dessa guarda pessoal no Palácio de Ravenna, que era uma das sedes do Império Romano do Ocidente. A gente teve ali uma maior parte do Império Romano, no período do auge, na era de ouro do Império Romano, era em Roma. Depois passou ali para Augusta de Treveros, que é a cidade de Treveros, na Alemanha, por uma posição estratégica para defender as fronteiras contra os povos bárbaros germânicos. E foi trocando, foi para Ravenna, porque era a região pantanosa, os caras já estavam invadindo, enfim, cada um já teve vários motivos para essas mudanças, inclusive Milão também, na cidade de Mediolano, também foi capital do Império Romano. Mas vamos lá, dando sequência aqui, porque tem poucas coisas do passado dele, mas uma coisa que se sabe a respeito do passado dele é que ele não teve, pelo menos, nenhum laço sanguíneo com os bárbaros, né? Nem de algum antepassado assim recente, um pai, um avô, um bisavô. Se ele tivesse
aí um quarto de sangue bárbaro, ele não poderia ser imperador. E aí não seria aprovado pelo Senado, né? Que era a única, diria assim, seria a única coisa que o Senado iria barrar o seu fato disso aí. Mas o cara sendo cidadão romano, sangue romano, seria aprovado pelo Senado, porque eles não estavam mais nem aí para essa questão de quem seria imperador ou não, ou quem estivesse indicando, mesmo sendo um general e que fosse bárbaro, né? Já que a coisa estava totalmente abandonada, a situação lá estava realmente deplorável nessa reta final do Império Romano, literalmente a decadência mesmo que Roma passava. E aí a única coisa que eles se importavam era não perder o seu posto no Senado e seus privilégios, as suas fortunas. Era com isso que os senadores se importavam. Durante toda a saga romana a gente viu o Império ali sendo, muitas vezes o Senado tinha essas atuações dentro do Império, de quando não se davam bem com o Imperador, de derrubar o Imperador, mandava matar, envenenava, enfim, tinha sempre essas situações. Nesse final aqui do Império Romano, o Senado não se importava mais com nada. Então quem trouxesse para ser imperador, ele é romano, então beleza, pode ser imperador. Então foi assim que a coisa funcionou nessa reta final do Império Romano. Bom, então ele recebe esse título de imperador no dia 3 de março de 473, das mãos do Godebaldo, que era o novo chefe militar do exército romano, o novo mestre das armas, que havia substituído o Ricímero, que era o seu tio, o poderoso general bárbaro, que era de origem sueva e que foi o grande articulador, o criador de fantoches. Ele mandou muita gente para o trono e também tirou. E também teve que aguentar o Antêmio, que havia sido a indicação do Leão I, o imperador bizantino. Mas, enfim, vocês já sabem o que aconteceu. Se vocês quiserem saber detalhes, só dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, o vídeo do Antêmio e aí o vídeo também que eu fiz anterior a esse, que foi o do Olíbrio. Bom, então, como eu disse, o Glicério, né, sendo ali romano, foi rapidamente aceito pelo Senado e seria mais um fantoche aí para ser manipulado agora pelo Gundebaldo. Bom, então, claro que as relações com o Oriente não eram as melhores, né? Porque o Leão I havia enviado quem? O Antêmio para ser imperador. O rapaz tinha sido preparado desde o Marciano, que foi o antecessor do Leão I. Lembrando, né, que faz muito tempo que eu não trago vídeo sobre o Império do Oriente, ou no caso o Império Bizantino, justamente pela questão do período em que o Leão I foi imperador lá. Aqui houveram 5 imperadores, então eu estou trazendo isso aqui para manter ali dentro daquela linha temporal. Mas do outro lado, quem mandava era o Zenão, que era uma espécie do Ricímero do lado do Oriente. Mas enfim, são histórias para outros vídeos, para não misturar as coisas aqui e ficar um conteúdo extenso demais e ficar confuso. Bom, o que aconteceu é o seguinte, o Leão I não o reconhecia como colega, ou seja, não reconhecia o Glicério como imperador, ele o via como um usurpador. Então o Glicério ele estava tão disposto a ter essa boa relação com o Leão I, que ele abriu mão do título de cônsul em 474, que era direito de todo imperador quando assumia. Ele no primeiro ano de imperador, do império, né, ele teria esse título de cônsul. Só que ele abriu mão desse título em favorecimento ao Leão II, que era o neto do Leão I, que seria o sucessor do Leão I no trono do Império Bizantino. Lembrando que o Leão II era filho do Zenão, que era o cara que mandava no Império do Oriente, né? Era o general que também era bárbaro, mas era casado com a Ariadna, que era filha do Leão I. E aí, mesmo assim, e o Leão II era uma criança ainda, né? Mas mesmo assim, a coisa não teve assim nenhum tipo de mudança. O Leão I o via como um usurpador. E aconteceu o seguinte, antes do Leão I morrer, ele tinha deixado algumas ordens para serem seguidas. Bom, essas ordens foram o seguinte, foram 2 ordens. A primeira é que Júlio Nepos, que era o comandante do exército
na Dalmácia, né, no lado do Oriente, no Império Bizantino, já que os dois eram separados, enfim. Ele era parente da imperatriz Verina, né, que era esposa do Leão I, para que ele fosse o novo imperador, porque o Júlio Nepos seria o verdadeiro sucessor do Antêmio, mas o Antêmio foi assassinado ali, o Ricímero mandou matar. Na verdade, quem matou o Antêmio foi o Udebaldo, que eu contei a história no vídeo passado, né? O assassinou quando ele estava na Basílica de São Pedro, na primeira basílica, que foi construída pelo Constantino e que ficou ali de pé até o século XVI para a construção da atual Basílica de São Pedro. Bom, então ele mandou também que o Júlio Nepos ele partisse em uma campanha militar para depor o Glicério, né, que ele assumisse o trono para o qual ele havia sido, né, designado. Ele deveria ser o imperador do Ocidente. E a segunda ordem do Leão I é de que Leão II fosse o seu sucessor e que Zenão, que era bárbaro, seria o seu co-imperador, né? Seria co-imperador com filho. E de certo ponto seria ali também um regente, já que o Leão II, ele era apenas um garoto ali de 5 anos de idade. Então Zenão, ele era, na verdade tinha 7 anos, eu já estou confundindo com a história do Ptolomeu V. E aí o Zenão, né, que era esse homem forte do Oriente, né, era referente, assim como foi o Ricímero no Ocidente, estava ali agora no comando do Império Bizantino. E aí começam várias situações complicadas a acontecerem para o Glicério. Já não estava sendo aceito pelo Leão I, estava chegando o Júlio Nepos com as tropas para tirá-lo do trono. E aí acontecem o que? Invasões bárbaras. Mas ele tentou ainda um último ato de desespero. Ele mandou fazer moedas, cunhar moedas com a esfinge do Leão II e do Zenão, né, para tentar mostrar que vamos ser amigos aqui, não precisamos brigar e tal. Ficou aquele desespero todo. E aí a corte do Oriente continuava vendo o Glicério como um usurpador. Além da chegada do Júlio Nepos, aconteceram invasões dos bárbaros que estavam vindo ali pela Gália. Tinham os ostrogodos e os visigodos. Estavam chegando aonde? Na Península Itálica. Já que não sobrava mais nada do Império Romano, eles vinham ali para a Península Itálica, que era a única província que de fato os romanos governavam, né? Já que a Gália ela já havia sido, a grande parte dela, ocupada pelos visigodos. E aí o Glicério mandou o que restava daquela tropa cheia de povos bárbaros, já não tinha mais italianos ou romanos na tropa romana, no exército romano, para combater esse grupo. Que na verdade não era um grupo muito grande, era um grupo pequeno que era liderado por um subordinado do rei Eurico, o rei visigodo. Ele até conseguiu conter esse grupo de visigodos. Porém, os ostrogodos, ele teve que pagar ali um valor para que esse pessoal mudasse o caminho. Então ele teve que juntar o que restava ali, raspar os cofres de Roma e juntou 2.000 moedas de ouro e pagou para os visigodos mudarem a rota do caminho. E aí esses dois grupos acabaram indo para a Gália, ocupar o que restava da Gália romana. Enfim, ele pagou para que os caras fossem tomar outra parte que pertencia a Roma. Mas a Península Itálica tinha que manter-se ali imaculada, sem que ninguém invadisse. Era o que sobrava do Império Romano. Que decadência, hein? E aí a iminente chegada de Júlio Nepos. Bom, a expedição de Júlio Nepos estava totalmente preparada para ir até Roma, né? No caso eles iam para Ravenna, que é onde estava o Glicério. Só que teve um inverno, né? Como sempre digo, ninguém luta no inverno, vamos esperar passar a neve, secar o gelo. E aí, depois que passou o inverno, chegando a primavera, eles partiram e zarparam até Ravenna. E aí o Glicério estava no palácio de Ravenna, já sabendo que os caras, ou talvez eles estivessem de Mediolanum, né? Existem essas duas versões. Mas uma coisa é certa,
Ele, sabendo da chegada de Júlio Népoles, estava vindo para Ravenna, ele disse: opa, vou para Roma. E aí ele rapidamente se mudou para Roma, onde lá ele poderia estar numa situação de que ele estava longe da Dalmácia, que era de onde o Júlio Népoles estava vindo, e que também ele poderia, de repente, contar com a ajuda do Senado, de contratar aí alguns soldados mercenários para proteger ele, ou a própria população, ou lutar pelo apoio popular. Mas enfim, foi tão pouco tempo que dificilmente ele teria esse apoio popular. Poderia facilmente resistir a essa inevitável guerra civil. E aí aconteceu o seguinte: o Júlio Népoles ficou sabendo que o Glicério havia saído de Ravenna e tinha ido para a Itália. Então para ele não foi problema nenhum, ele só mudou a sua rota e desembarcou no porto de Roma, simplesmente isso. E aí o Glicério não teve nenhuma resistência e entregou ali o trono para o Júlio Népoles, né? Entregou o cargo em junho de 474. E ao contrário do que acontecia com todos os imperadores que eram derrubados, ele não foi executado, né? O Júlio Népoles ele resolveu apenas destroná-lo e deu a ele o cargo de bispo de Soloma, que seria lá na Dalmácia. Então ele retornaria para a Dalmácia, onde ele já havia estado quando ele era do exército, e era o local onde o Júlio Népoles comandava. Então mandá-lo para a Dalmácia, ele poderia controlar ali as atitudes do Glicério. Então ficaria mais fácil para ele. Então aí mandou ele para se tornar o bispo da cidade de Soloma. E aí o Senado reconheceu Júlio Népoles, claro, como eu já disse, sendo romano tá ok, e aí ele se torna o novo imperador romano. Agora vocês devem estar se perguntando: e o Gudobaldo? O que aconteceu, né? Que Júlio Népoles chegou, o Gudobaldo colocou ali o Glicério como imperador e era um fantoche, e aí, o que aconteceu? Que ele não fez nada para segurar ali o Júlio Népoles e ter essa guerra? Bom, tem algumas teorias, mas eu vou contar qual é realmente a verdadeira. Bom, a primeira é o seguinte: ele poderia ter ido para a Gália um pouco antes do Júlio Népoles, já que havia tido aquela invasão dos visigodos ostrogodos na Itália e eles tinham ido para a Gália. Então o Gudobaldo foi para tentar defender o que restava do território romano na Gália. Então essa é uma dessas teorias. A segunda teoria é de que ele teria ido para a Gália para tentar reunir algum exército, alguma tropa, né, arrumar ali aqueles soldados mercenários para tentar defender ali o Júlio Népoles. E a terceira, que era mais verdadeira por conta dos fatos que aconteceram depois, que foi o seguinte: o Gudobaldo ele foi para a Gália Lugdunense. Eu já falei sobre essa parte da Gália, que deu origem à Borgonha. Ele foi reivindicar o trono dos burgúndios, porque ele era burgúndio. E o pai dele era o antigo rei burgúndio, que era o Gundioc. E o irmão dele, que seria o sucessor direto ao trono dos burgúndios, o Chilperico I, morreu também naquele ano de 474. Então o trono estava vago e os caras estavam disputando. Então ele resolveu ir lá para brigar para ser o novo rei dos burgúndios, já que ele ia perder o cargo mesmo dele lá de chefe do exército no Império Romano, já que o Júlio Népoles estava vindo de Constantinopla, estava trazendo o próprio pessoal dele. Ele resolveu: não vou brigar com nada, eu vou ficar por aqui, vou brigar com uma coisa que eu tenho direito e que eu posso ganhar. E foi o que ele fez. Tanto que o Gudobaldo ele nunca mais retornou à Península Itálica. Desde que ele foi lá para a Gália, ele deixou o Glicério lá e disse: eu vou lá pedir ajuda. Ele foi atrás do trono dele e não voltou mais para a Península Itálica. E foi coroado como o novo rei dos burgúndios naquele mesmo ano de 474 e foi rei até o ano de 516. Então a história foi essa. O Gudobaldo, ao contrário do Ricímero, que tinha muito a perder com a chegada de um outro imperador vindo lá do Oriente, amando
a indicação do Leão I, o Gundobad ele tinha outra coisa esperando por ele, então não deu certo aqui tem outro caminho, e então ele acabou se tornando o rei. Inclusive eu botei uma imagem dele aí, pode ter até parecido estranho, ele com uma coroa, até pode ter sido um spoiler para esse vídeo, mas ele foi rei sim aí dos burgúndios. E com relação ao Glicério, que não foi executado, bom, a história do Glicério é que ele vai para Solona, e a última notícia que se tem dele é que em 480 ele, como bispo de Solona, chegou até a participar de uma conspiração para tentar assassinar o próprio Júlio Nepos, né, que era o imperador que havia ficado no lugar dele. E enfim, mas teve outras situações que ocorreram aí. Mas isso eu vou contar no outro vídeo, que eu só falar agora aqui vai ser spoiler desse vídeo. Então no próximo vídeo eu vou contar a história aí desse governo do Júlio Nepos, já que só retornarei agora para o lado do Oriente quando eu encerrar aqui, que é o fim da saga romana. Enfim, agora tem mais dois nomes para a gente encerrar, que é o Júlio Nepos e também, por último, o Rômulo Augusto. Então estarei trazendo aí esses dois imperadores para aí assim eu retornar para o lado do Oriente e retornar para o Império Bizantino. Bom, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido, e estarei voltando agora na próxima quarta-feira com a segunda parte da Macedônia, conquista romana da Macedônia, que se tornou aí mais uma das províncias romanas, com as guerras macedônicas entre os romanos e os macedônios. Bom, um abraço do Zelota, então me segue aí no Instagram, Zelota, que na segunda-feira estarei postando o vídeo do Curta com o Zelota. Esqueci de dizer, se você não tem Instagram, você tem Facebook, então vai lá que tem a página, o link está aí na descrição, e esses vídeos do Curta com o Zelota saem lá também, beleza? Então, um abraço do Zelota, falou pessoal, valeu, para quem ficou até o final, muito obrigado, tchau!